Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar sobre o filme Whiplash. Demoramos para falar desse filme também, mas vale a pena tudo que nós vamos fazer essa análise espiritual aqui desse filme Whiplash. Bom, Whiplash conta a história de um baterista, né? E o que tem de interessante nessa história? É o que a gente vai falar da perseverança, e a gente vai falar também de como a gente lida com pessoas e com situações, né? Mas antes da gente começar a falar e discutir esse filme, eu convido você que está aqui vendo a gente a deixar o seu like aqui no nosso canal do YouTube Tatiana Benite. Se você está aqui no nosso canal agora, deixa o seu like, escreve para a gente, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo e segue a gente no canal. Aciona lá o sininho para que você receba a notificação cada vez que a gente coloca um vídeo novo no canal, tá? E a gente tem programação durante toda a nossa semana. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, curte também todos esses canais, segue a gente em todos esses canais também. Mas, se você puder, vem aqui para o nosso canal, Tatiana Benites, no YouTube, conhece nosso canal também. Nós temos, dentro da Sessão Pipoca Espiritual, mais de 230 análises de filmes que você vai poder conferir e outros programas também aqui disponível para você durante toda a semana. Então, compartilha, deixa seu like e principalmente deixa os seus comentários pra gente, que quanto mais comentário, quanto mais curtida e quanto mais compartilhamento, mais o canal pode ser visto, tá ok? Então, muito obrigada pela audiência e hoje a gente vai falar de Whiplash. Para isso, eu vou chamar o nosso amigo Damião para passar pra gente a ficha técnica desse filme. Olá, você que nos acompanha, mais uma sessão Pipoca Espiritual está no ar. Whiplash, Em Busca da Perfeição. A gente tem aqui no Brasil e tem esse subtítulo Em Busca da Perfeição. Data de lançamento, 8 de janeiro de 2015. O diretor, Damien Grazelli. 1 hora e 47 minutos de duração, é um drama. Andrew sonha em ser o melhor baterista de sua geração. O filme que explora o relacionamento abusivo entre um jovem baterista de jazz e seu exigente mentor, o professor, que leva o conceito de perfeição ao limite. Ele chama a atenção do impiedoso mestre do jazz, que ultrapassa os limites e transforma o seu sonho em uma obsessão, colocando em risco a saúde física e mental do jovem músico, Tati. Que é mais interessante que esse tema, gente, tão atual? Vamos lá, né? Vamos falar de Whiplash. Mas antes da gente começar a nossa análise espiritual, eu vou passar para vocês a nossa vinheta para que depois a gente já comece com todo o gás. Então a gente vai começar a analisar aqui Whiplash. O filme conta a história de um menino novo que quer ser baterista, tem esse sonho de ser baterista, né? E a gente sabe que viver da música não é fácil. A gente sabe que viver da música é muito complicado em qualquer parte do nosso planeta, né? Então, claro que algumas pessoas da família, né, são um pouco contra, né, essa decisão, mas ele resolve que ele entra nesse conservatório e ele vai estudar a bateria. E dentro desse contexto de estudar música, de estudar bateria,
ele resolve se dedicar realmente muito a essa música, né? E ele conhece o grande professor, a grande estrela daquela escola. E ele quer ter a chance, né, de tocar na orquestra principal, né, fazer parte desse grupo principal que está dentro dessa escola, né? Então ele se esforça para ser visto. E um dia, mesmo sem ter se esforçado muito, né, esse professor passa por onde ele está ali e escuta o seu ensaio, né, e escuta o seu treinamento. E então ele vê a oportunidade de ser visto por esse professor, né? E daí a gente também vai falar um pouco dessa relação professor-aluno, né? Porque como é tão importante essas referências que nós temos na nossa vida e quem nós levamos como referência, né? Então, dentro do espiritismo, né, a gente fala, né, que Jesus é nosso mentor e guia, né, nossa maior referência, né? Dentro das escolas, quando nós estamos estudando, as nossas referências são os nossos professores. Aí tem alguns professores que se sobressaem, que a gente fala, ó, eu quero ser como aquele professor, ou eu quero chegar onde aquele professor chegou, eu quero saber tanto quanto aquele professor, né? Então, nós temos exemplos dentro da nossa vida pessoal, nós temos exemplo dos nossos pais, nossos avós, pessoas que são referências para nós, né? E tem pessoas que a gente nem chegou a conhecer, que a gente fala, olha, fulano é uma referência para mim por causa disso, disso e disso. Então, quando nós temos professores, esses professores são referências para nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós somos referências de alguém, porque tudo que nós fazemos tem que ser coerente, né, com o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós colocamos, né, para essas pessoas. Porque isso pode ser interpretado de uma outra maneira. No caso do filme, né, a gente tem um professor que é referência no meio artístico, no meio da música, porque ele é famoso, porque ele é uma pessoa rígida, mas que ele é uma pessoa, um profissional muito bom, né? E ele quer superar os seus limites, o aluno quer superar os seus limites para trabalhar com esse professor, né? No entanto, tudo tem o seu preço, né? Mas a gente precisa entender que essa relação de professor-aluno, ela é uma relação que ela tem que ter respeito. Tanto o aluno com o professor, quanto o professor com o aluno, né? Ela precisa ser uma relação de troca, porque quando nós estamos na posição de professores, nós aprendemos muito com cada aluno. Nós aprendemos muito com cada história que nós ouvimos dos alunos, com cada vivência diferente da nossa, com cada visão diferente da nossa, né? Então, quando eu dava aula para pessoas de classe baixa, que precisavam se recolocar no mercado, então eu dava aula de cursos de formação profissional, eu tinha que lidar com pessoas que não tinham nem casa, algumas vezes. Eu tinha que lidar com realidades que eu não fazia ideia, de pessoas que estavam dentro de uma sala de aula porque precisavam de uma formação para conseguir melhorar a sua vida. E algumas pessoas estavam ali dentro da sala de aula e eu descobri que não tinham casa, que estavam morando na rua. Então, era difícil e ao mesmo tempo eu falava, bom, eu tenho que dar o meu melhor para que essa pessoa consiga aprender da melhor forma para conseguir uma vida melhor. Ao mesmo tempo, eu dei aula e ao mesmo tempo era isso, né? Eu saía dessa escola e eu dava aula para pessoas de classe A+.
né? Pessoas com uma realidade totalmente diferentes e que tinham histórias totalmente diferentes de porque elas estavam ali. E daí eu aprendia com elas também essa outra realidade de como lidar com aquele aprendizado. Então eu tinha que aprender com eles essa nova realidade para trazer para eles esse novo conteúdo da forma com que eles pudessem aprender. Então o professor ele tem que se adaptar ao aluno também, assim como o aluno tem que se adaptar ao professor. Então essa é uma relação que tem que ter respeito de um lado para o outro. Ela tem que ser bilateral e não unilateral. E no caso do filme, não foi bem assim, né, Damião? O filme vai apresentando situações ali que a gente vai poder conversar um pouco mais, né? A relação entre professor e aluno, né? Faz com que o filme se transforme em uma verdadeira aula, que ensina como ter disciplina e até onde vão nossos limites quando estamos em busca de um sonho. Isso porque o Andrew precisou repensar toda a sua vida, relações interpessoais, prioridades, desejos, o método de ensino do professor vai contra todos os avanços nas metodologias de ensino. Vai contra aquela visão de que o professor deve ser o mais amável e querido possível com os alunos. Ele é rígido, impiedoso, grosseiro, não tem medo de xingar ou humilhar seus alunos. Ele é aquele tipo de professor que leva seus alunos ao limite, pois pretende tirar o melhor de cada um. É como esse tipo de professor que o nosso herói deve lidar, e com esse tipo de aula que o aluno mais novo da banda deve conviver, se quiser evoluir e se tornar o melhor baterista que tanto deseja ser. É um filme que vai muito além da música, nos mostra até onde uma pessoa com sonhos e objetivos pode ir para alcançar a perfeição. Os tempos podem mudar, mas algumas pessoas sempre irão lutar por algo, por seus objetivos, colocando o nosso foco na doutrina espírita, e considerando que a essência da doutrina espírita é a educação do ser imortal, presentemente reencarnado, passando por uma experiência humana material, temos a essência desta instituição. Está em um ser e uma escola de almas, onde o desenvolvimento da espiritualidade ou do potencial divino de cada um é a prioridade, colocando o amor ao próximo em ação. Ensinar e aprender com profundidade, orientando e conhecendo é o que todo professor e todo espírita deve fazer, transformando o atual paradigma da educação, realizando a formação integral do homem e alavancando o progresso moral e social da humanidade. E a Tati estava dando o exemplo pessoal dela, sabe? De você enfrentar ali alunos sem moradores, vivendo em condições de rua, e aqueles que têm tudo, e você aprender e ensinar nessa convivência, né, Tati? Aí é que tá, né? Aí quando eu vejo um filme desses, né, eu lembro de algumas situações que eu passei, e daí a gente começa a pensar, e precisa disso? Né? Precisa você tratar a outra pessoa mal? Né? O Damião falou, né? Humilhar alguém para você falar para ela, não, porque você precisa ter garra, porque você precisa aprender mais, porque você precisa praticar mais, porque assim você vai aprender a ter disciplina? Não. O que eu vi nesse filme é uma situação de relação abusiva, né? É uma situação de assédio. Isso para mim é assédio. Uma pessoa que te trata mal com a desculpa de falar, é para você melhorar. Em que momento a gente aprendeu que tratando alguém mal, alguém melhora? Por que que uma pessoa vai aprender melhor com gritos e com xingamentos? Então, é uma desculpa para que essa pessoa se sinta melhor e superior aos demais, né, tratando os outros mal. Quem humilha o outro é porque esta pessoa precisa se sentir superior ao outro. Quem humilha o outro é o que está por baixo.
porque a gente não precisa disso. A gente tem no Evangelho, né, que a gente vai evoluir com amor ao próximo. E não destilando ódio, a raiva. Eu sempre gostei dos professores mais rígidos e sempre me dei muito bem com eles. Mas professores rígidos eram professores que me exigiam muito. Eram professores que falavam, você pode mais, né? Eu não vou aceitar isso aqui de você porque eu sei que você pode fazer melhor. Eu ficava com raiva daquilo, né? Mas daí eu me esforçava para fazer melhor. É diferente do que o professor faz em Whiplash. Por quê? Porque ele faz uma pressão mental nesses alunos, psicológica, que acaba por ferir esses alunos fisicamente e emocionalmente. O menino sofre um acidente e vai ensanguentado, porque ele precisa provar para aquele professor que ele pode mais. Então, essa é uma situação que eu, Tatiana, não aceito. E não vou aceitar isso como uma coisa normal. Não vou normalizar um tratar mal para aprender mais. Isso não existe. Existe o tratar bem para aprender mais. Não está no Evangelho? Fazer ao próximo que gostaria que fizesseis contigo. Então é isso que a gente tem que seguir. É isso que a gente tem que fazer. A forma com que ele trata esse aluno para dizer não, é porque eu quero extrair o melhor de você, isso não existe. Isso é uma relação abusiva. E hoje em dia, as pessoas normalizaram esse tipo de situação. O Whiplash é a história de um menino baterista, né, de um professor que quer que deu sangue, literalmente, porque o menino ficava com as mãos ensanguentadas, né, para aprender alguma coisa. E isso não pode ser normalizado. O esforço, o sacrifício, a disciplina, ela deve ser aplicada aos estudos, mas não o abuso, porque isso é assédio. Isso é relação abusiva. E aí a gente está falando de questão professor-aluno. E isso se aplica a todos os setores da nossa vida. Todos os setores da nossa vida. E a gente precisa levar isso, porque hoje em dia o número de pessoas que estão tratando a sua saúde mental por causa de uma depressão, por causa de uma crise de ansiedade. Por quê? Porque esse calor, porque as outras pessoas me tratam assim, eu tenho que aceitar porque eu preciso desse trabalho, ou porque eu preciso continuar nesse grupo, né? Porque as pessoas estão sujeitas a esse tipo de coisa em muitos espaços, e precisam aprender a dominar os seus sentimentos, aprender a ver que elas são fortes o suficientes para dizer não, não vou aceitar esse tipo de coisa. Né? Então, essa questão do assédio, ela, para mim, né, o esforço é uma coisa, a disciplina é outra coisa que nós precisamos ter, mas essa relação entre professor e aluno que nós temos nesse filme é abusiva. Aí a gente vai falar de disciplina. Sim, o menino era disciplinado, né? Ele começa a estudar, né? Ele começa a se esforçar, né? De maneira até que eu considero
mais que o necessário, né, para conseguir superar seus próprios limites. Daí eu deixo a pergunta, né? Até onde, né, e até quanto nós precisamos nos esforçar para nos superar a nós mesmos, né, Damião? Olha, são perguntas, né, Tati, importantes. Você vê, você que está aí acompanhando a sessão Pipoca Espiritual, o Splash é aí que temos aí um subtítulo aí para você, Em Busca da Perfeição. Nós falamos da saúde mental, né? Você vê um filme que traz essa reflexão, como a Tati trouxe, da saúde mental, né? E aí eu vou nisso que a Tati está falando, né? O personagem levanta essa discussão importante, né? De até onde alguém pode pressionar uma pessoa, e nesse caso um aluno, para que ele dê o melhor de si. Na teoria, a pressão sobre uma pessoa pode variar amplamente, desde a pressão social e familiar até a pressão no ambiente de trabalho. Pode afetar a saúde mental e o bem-estar. O limite da pressão aceitável é subjetivo, mas quando começa a gerar sofrimento, estresse excessivo ou comprometer a autonomia e liberdade da escolha, é hora de estabelecer limites. E, espiritualmente, na obra Gênesis, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, Kardec esclarece com profundidade no capítulo que trata sobre a existência de Deus, o que muitas vezes é invisível aos olhos físicos. Abre aspas, uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se entra a subir a montanha, à medida que for ascendendo o nevoeiro, se irá tornando mais claro, a luz cada vez mais viva, contudo, ainda não verá o sol. Só depois de que haja elevado acima da camada brumosa e chegando a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ele o contemplará em todo o seu esplendor, Tati. Eu acho que tudo depende da nossa paciência, né, da nossa tranquilidade. A gente precisa entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, como elas funcionam, e a gente precisa trabalhar isso na gente, né? A gente precisa conseguir entender como lidar com esses tipos de situação. Eu preciso suportar esse tipo de coisa, né? Existe um momento de desistência no filme. Né? Existe um momento de desistência no filme. Existe um momento no filme em que existe a oportunidade de falar o que está acontecendo de fato. Né? Qual é a realidade? O que passa? O que passa na realidade deles entre esses professores e esses alunos? Né? E existe a escolha. Eu falo ou não falo? Eu faço parte disso ou não faço? Né? E aí vem a questão do caráter de cada uma dessas pessoas, né? Dessas pessoas que estão ali envolvidas em tudo isso, e os valores que cada um tem. Eu acho que como nós lidamos com o próximo, fala muito sobre os nossos valores. Sobre como nós respeitamos o próximo, como nós fazemos as coisas para nos esforçarmos, como nós nos comunicamos com o outro. Eu posso dar um recado de uma forma e dar um recado de outra. Eu posso falar que a pessoa está errada, que a pessoa não está fazendo nada bem de uma forma, ou posso falar de outra. Eu tenho que comunicar isso para a pessoa, mas eu não preciso ser grosseiro. Eu posso falar isso de uma forma segura para essa pessoa entender que o que ela está fazendo está errado ou não está bom o suficiente, né, para que ela entenda que isso não está bom. Mas para isso eu não preciso gritar, eu não preciso me exaltar e não preciso tratar a pessoa mal. Então, esse filme traz muito essa reflexão de como tratar as outras pessoas, de como se comunicar com o próximo, né? E essa cultura, essa questão do medo, né? De trazer o medo para a pessoa, para que a pessoa fique sempre no medo de perder o emprego, o medo de perder aquele parceiro, o medo de perder a oportunidade que ela tem, o medo em tudo.
Então, nós temos pessoas que são manipuladoras a ponto de plantar esse medo, e daí as pessoas não conseguem sair daquele contexto. E emocionalmente elas estão envolvidas naquilo, né? Porque elas não querem ficar sozinhas, ou não querem fazer, não querem sair daquele grupo, ou não quer perder essa oportunidade de trabalho, ou de estudo, ou do que seja. E daí elas ficam presas a esse mundo do medo. Então eu sofro um acidente, eu chego ensanguentado, mas eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque senão eu tenho a ameaça de ser substituído por outra pessoa. E isso vale a pena? É essa a vida que eu quero para mim? Será que foi essa vida que foi destinada para mim aqui? Não, gente, a gente precisa viver leve. Nós precisamos viver rodeados de amor e não de ódio. E se nós, nesse momento, estamos vivendo esse medo, estamos vivendo esse tipo de ameaça por parte de qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer contexto que nós fazemos parte, a gente precisa parar, repensar essa rota da nossa vida e pedir ajuda. Né? E tudo bem pedir ajuda, gente. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda. É um sinal de força. Porque se você não tem força, aí é que você não consegue pedir ajuda. Né? Então, repensar essas nossas atitudes, essas nossas escolhas, porque a vida são escolhas. A gente tem a escolha de sair disso, por mais difícil que a gente ache que não vou conseguir sair disso nunca. Vai sim. Pede ajuda. Tá? Porque essa questão da saúde mental, ela está cada dia mais sendo trabalhada em vários contextos, porque é necessário a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Né? Dentro do Espiritismo, a gente chama isso de reforma íntima, onde a gente vai aprender a se autoconhecer, aprender a entender os nossos sentimentos, tudo que nós estamos passando, a gente consegue entender um pouco do nosso planejamento reencarnatório dentro disso. Né? E dentro disso, a gente consegue ver os pontos que a gente precisa melhorar, por que a gente veio melhorar esses pontos, né? E o que a gente pode fazer para isso. Né? Peçam ajuda. Se você está passando por qualquer tipo de relação abusiva ou assédio, o nome que você quiser dar para isso, peçam ajuda, tá? Escrevam pra gente o que você achou desse filme Whiplash, o que você achou dessa reflexão, né? Deixa o seu like, segue a gente no canal, compartilha com seus amigos, porque na semana que vem tem mais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e na semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau.